Vou gravar essa aqui. Então vai lá, começando nossa aula, hein? Fechou? Professor, Ah, minha tela tá preta aqui. Acho que A bugou minha pra mim. também. e agora? Agora foi, agora foi. Agora sim. Ah, fechou. Ainda bem que vocês falaram, senão eu ia dar aula depois. Então é o seguinte, ó. Aqui a professora, ela tá explicando, né? Ela volta a explicar aquela parte lá do... Aí ela tá fazendo. Isso daí é uma brincadeira que ela faz, professor. Pra a gente ganhar uma tabela periódica dela lá. Ah, Aí a gente tem que descobrir os bagulho aí que ela posta no, não, no não. slide. Não, isso é muito cabuloso. Não deixa ela fazer essas coisas, não. Vamos lá, ó. Aqui ela está falando do modelo atômico de Bohr, que a gente falou que é quando, né, o elétron ele é excitado e passa de um nível menos energético para um nível mais energético, né? Quando ele ganha energia, acontece isso. E quando ele retorna para a camada original dele, o que que acontece? Ele emite uma frequência de luz. E essa frequência de luz está relacionada a uma cor. Isso aqui a gente já comentou, já? Então, isso aqui, ó, inclusive essa foto é bem parecida com a foto lá do poliedro, lembra? Bem parecida com a foto do poliedro. Então, o que acontece, ó? O elétron, ele vai absorver um fóton de luz para ganhar energia e saltar de camada. Quando ele retorna para a camada original dele, ele emite esse mesmo fóton de luz, essa mesma energia, tá bom? E cada energia, né, cada salto de camada está relacionado a uma cor, né, a uma quantidade de energia nesse espectro luminoso, tá bom? Sendo os de mais alta energia os mais próximos do azul aqui, do violeta, né? Os de mais baixa energia perto do vermelho, beleza? Tranquilo? Então é isso. O que mais que ela Uhum. falou aqui? Tá, beleza, galera. Eu vou falar da distribuição eletrônica agora no livro, tá? Eu acho que é melhor do que seguir esse slide dela, porque eu não sei o que ela queria dizer com as coisas, e o livro segue uma sequência mais tranquila. Então vamos lá. Introdução à estrutura atômica, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Moore, modelo de subníveis de energia, e eu acho que vai ser aqui no capítulo 6, página 96. Acho que a professora tira do livro mesmo, né? É, pelo que parece sim, né, galera? Acho que ela tira as ideias do livro mesmo. Só que faltou coisa aqui, né? Cadê os orbitais aqui? Tá, eu vou falar aqui até onde dá. Beleza. Esse aqui tá meio também, esse material aqui também não tá 100% também. Eu acho que vou pegar o poliedro logo. Vamos lá, acho que vai ser melhor aqui. O átomo, introdução, distribuição eletrônica, o átomo de Bohr. E eu acho que vai ser aqui, tá, galera? Então, distribuição eletrônica, o átomo de Bohr, página 16. Então, vamos lá. Na página 16. Ah, esse aqui já tem mais coisa, ó. Isso que é bom, esse poliedro é foda, hein? Beleza, pessoal. Então, distribuição eletrônica, o átomo de Bohr. A gente já falou sobre o Bohr, então eu não vou falar de novo, beleza? Vocês já sabem como é que funciona aquela parte lá, tá?
Então tem aqui aquele mesmo esquema. O que é importante para a gente agora é a distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica, né? É a distribuição dos elétrons em volta desse núcleo positivo. Como é que os elétrons estão em volta desse núcleo positivo? Então é disso que trata a distribuição eletrônica, beleza? Então, né, a química fala, beleza, que o seguinte, ó, o que o Bohr tirou de ideia, né, dos postulados dele? O que ele propôs? Que o elétron ele pode se mover em determinadas órbitas sem irradiar, sem perder energia, né? Essas órbitas estáveis são denominadas estados estacionários. Então é por isso que o elétron consegue girar em torno do núcleo sem grudar nele, sem ser atraído por ele. Por quê? Né? Porque ele pode se mover em determinadas órbitas sem perder energia. Então ele vai estar numa situação estável, tá? São os estados estacionários. Órbitas estacionárias são em número limitado, bem definido, sendo denominada camada eletrônica ou nível de energia, tá? Essa última denominação é mais utilizada, né, atualmente. Então a gente está falando das camadas eletrônicas, né? A gente tem 7 camadas eletrônicas, né? Ou 7 níveis de energia, tudo bem? K, L, M, N, O, P e Q. E eles aparecem na tabela periódica, né, galera? Na tabela periódica, a gente tem 7 períodos. E os períodos correspondem à última camada do elétron, né? Beleza? Um elétron só troca energia com o meio externo quando muda de órbita. Ganha energia quando se afasta do núcleo e perde energia quando se aproxima do núcleo. Então, para ele se afastar do núcleo, ele vai estar num estado mais energético. Para ele retornar ao núcleo, ele vai voltar para um estado menos energético. E é por isso que na volta, né, na ida, ele absorve energia e na volta ele devolve essa energia. Tudo bem? Então, a partir desses postulados, ele, né, disse que a gente tem 7 camadas eletrônicas. Então, eu tenho 7 regiões aqui, onde esses elétrons vão poder orbitar sem perder energia. Tudo bem? Tenho 7 camadas eletrônicas. Beleza. Dentro de cada camada eletrônica, cabe uma certa quantidade de elétrons, tá? Dentro de cada camada, cabe uma certa quantidade de elétrons. Geralmente, a gente vai contar assim, ó, na camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Na camada L, vão caber 8 elétrons. Na camada M, 18. Na N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. Tá bom? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Fechou? O total de elétrons que a gente vai ter é aqueles 118 elétrons que tem lá na tabela periódica. Beleza? Tá? Ó, o último elemento, né, que a gente conhece, possui número atômico 118, quando neutro, ou seja, 118 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele é assim, ó, tá? É a quantidade máxima de elétrons que a gente conhece hoje. Tudo bem? Agora, dentro de cada camada eletrônica, é como se eu tivesse subníveis de energia. A camada eletrônica ela é um nível de energia. Agora, dentro desse nível de energia, dentro dessa camada, ela ainda é dividida em subníveis. Aí, quais são esses subníveis? Aí é a sopa de feijão, né? Beleza? O SPDF, tá? Eles são subníveis de energia. Beleza? Então, como é que funciona esse negócio? Ele fala que agora, né, para a gente trabalhar com esse tipo de coisa, a gente vai estar mais ligado a uma mecânica que a gente chama de mecânica quântica, né? O movimento dos elétrons não é mais regido por aquelas formas de velocidade e força que a gente conhece. São parte de mecânica quântica. Beleza, ele fala assim, ó, um elétron tem comportamento duplo de partícula e onda. Esse é um dos princípios básicos da estrutura atômica atual, né? Então, de fato, a toda a matéria está associada a uma onda e vice-versa. Isso deriva da equação matemática tal. Observe que toda massa m é associada a um comprimento de onda, tá? Então, esse princípio da dualidade de Broglie, ele só está falando que o elétron, ele tem tanto comportamento de onda quanto comportamento de partícula, beleza? Então, eu posso associar ele com uma certa energia. Princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg fala o seguinte, né, que eu não consigo determinar com precisão a velocidade, né, ou a posição do elétron de uma vez. Se eu determinar qual que é a posição que ele estava,
eu perco a certeza no cálculo da velocidade. Se eu determinar qual que é a velocidade que ele estava, aí eu perco a certeza em relação à posição que ele vai estar. Tá bom? Então funciona mais ou menos assim, tá? Então, beleza. Então o que que ele diz? Já que eu não consigo calcular a posição com precisão, eu vou pensar no seguinte, ó, eu vou pensar numa região onde há a maior probabilidade do elétron estar, né? Então, nesses pontos aqui onde tem mais concentração, ó, né? Isso aqui é como se fosse como se fosse o átomo, né? São as posições onde o elétron pode estar em torno do átomo. Então, você vê que nas regiões mais próximas do núcleo aqui, né? Regiões mais próximas do núcleo, a gente tem uma probabilidade maior de achar os elétrons do que nas regiões mais distantes do núcleo. Tá vendo? Basicamente é isso, tá? Fechou? É isso, galera. São Uhum. probabilidades de onde eu vou encontrar esse elétron, já que eu não posso determinar com precisão, né? Beleza? E aí é o seguinte, galera. Essas regiões aqui onde ele vai estar, né? Essas regiões aqui, elas são, na verdade, para nós, orbitais, tá? Regiões onde possivelmente o elétron vai estar, a gente vai chamar de orbital. Beleza? O primeiro orbital é o orbital S, tudo bem? Ele tem forma de esfera e é a região onde o elétron se encontra na maior parte do tempo, tá? Tranquilo? E ele fala que Uhum. também tem orbitais, tem regiões onde o elétron vai se encontrar que não são é, esféricas, né? Que é esse caso aqui, ó, beleza? Que é o orbital, né, de um elétron P, tudo bem? A gente vai ver certinho como é que funciona isso aqui, fica tranquilo. Aí o orbital P, ele tem essa característica aqui, ó, de uma asinha de inseto, né, vamos dizer assim, não sei. Beleza? Orbital, o que que é um orbital? É a região em que é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, tá? Então, dentro desse espaço aqui, a probabilidade do elétron estar aqui dentro é muito grande, né? A gente está vendo aqui, ó, regiões onde tem uma maior densidade, onde tem uma maior concentração, onde tem uma maior probabilidade de eu achar esse elétron, tá bom? Vai lá. E depois ele explica o princípio da exclusão de Pauli, beleza? O que que esse princípio diz? Bom, eu vou pegar o seguinte. Aguenta aí. Eu acho que vai ficar mais fácil com isso aqui. O único trenzinho mais ou menos que saiu foi essa apostila de química essa apostila de química aqui do ensino à distância. Ela não é tão ruim, não. Ela tem algumas coisas ruins, mas não é tão ruim. Eu vou pegar dela, que ela é mais simples daí para ensinar isso. Espera aí. Números quânticos e as configurações eletrônicas, aqui, página 49. Por incrível que pareça, aqui é fácil de entender. Beleza? Já falamos do princípio da incerteza, da dualidade. Agora, pessoal, ele vai entrar com isso aqui, ó, números quânticos, beleza? Que é o que a professora vai explicar, certo? A professora vai explicar para vocês números quânticos, tá? Eu tenho 4 tipos de números quânticos, né? Eu tenho o número que é relacionado ao nível, que é o número quântico principal. O que que é o nível? O nível é a camada eletrônica, beleza? KLMNOPQ ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Como eu estou falando do número, para a camada K eu tenho o número 1, para a camada L eu tenho o número 2, para a camada M eu tenho o número 3, né? E assim por diante. Esse é o número quântico principal, está relacionado à camada eletrônica onde vai estar o meu elétron. Isso aqui, pessoal, funciona como se fosse o endereço do elétron dentro do átomo, tá bom?
em que camada ele vai estar, em qual nível energético, em qual subnível, qual que vai ser o orbital que ele vai estar e qual que vai ser o spin que ele vai ter, tá? Então vamos tentar entender essa coisa aqui, ó. Tá? O número quântico principal, ele está relacionado à camada eletrônica dele. Então, se ele estiver na camada eletrônica K, o número quântico principal dele vai ser 1. Se ele estiver na camada L, o número quântico principal vai ser 2, M3, N4, até que 7. Tudo bem? Então, eu tenho 7 camadas eletrônicas, 7 níveis de energia. Tudo bem? Depois vem aqui os subníveis de energia, tá? Então, ele fala aqui que novos experimentos, né, com novos experimentos, foi possível observar que havia uma raia de diferentes comprimentos de onda emitidos dentro de um mesmo nível de energia. Então, para uma mesma camada eletrônica, pessoal, beleza? Para uma mesma camada eletrônica, quando eu fornecia uma certa quantidade de energia para o elétron, né, ele respondia com cores diferentes, né? Quantidade de energia diferentes dentro de uma mesma camada, sem dar um salto de camada, ainda me davam respostas de cores diferentes. Isso significaria que dentro de uma mesma camada, a gente tem divisões de energia ainda. Então a gente tem os subníveis, né? Cada um dos níveis, né? Cada camada dessa KLMNOPQ ainda é dividida em subníveis de energia, que são regiões que podem acomodar uma quantidade limitada de elétrons. Então, o subnível S, ele pode acomodar até 2 elétrons. O subnível P, ele pode acomodar até 6. O subnível D, ele pode acomodar até 10 elétrons e o F até 14 elétrons. Tudo bem? Então, dentro de uma camada, a gente tem esses subníveis de energia. Aí a gente vai pegar aqui, ó, as configurações eletrônicas, né? Beleza? A gente vai ver agora o diagrama de Linus Pauling e vai tentar entender como é que ele funciona, tá bom? Ele funciona da seguinte maneira, né? A gente vai colocar aqui o número de camada, a gente tem 7 camadas, e a gente vai colocar a distribuição por subnível. Ó. A camada 1, ela só tem o orbital, só tem o subnível S. A camada 2, né, tem o subnível S e P. A camada 3, S, P e D. E por que, pessoal? Vamos pegar aqui e jogar lá no Photoshop. Vou falar para vocês o seguinte, ó. Por que assim? A gente tem 7 camadas eletrônicas, beleza? Então a camada 1, ela está relacionada à camada K, né? A camada K, que é a camada 1. A camada L é a camada 2. M, opa, peraí. A camada L é a camada 2. A camada M é a 3, né? O nível de energia. N é a 4. O é a 5. P é a 6. E a camada Q é a camada 7. Dentro de cada camada, cabe uma quantidade de elétrons. A gente falou que era 2, 8, 18, 32, 32, 18, e aqui tem o 7P, tá? E 8, né? Totalizando aqui, pessoal, 118 elétrons, ó. Então, o átomo que mais tem elétrons tem 118, tá bom? É o átomo que mais tem elétrons. Como assim, professor? Como assim? Como assim? Que droga é essa? É o seguinte, ó. Se vocês forem analisar na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico é igual ao número de elétrons, certo? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha só, o elemento, o último elemento da minha tabela periódica. Quantos prótons ele tem? Ele tem 118 prótons. Então quer dizer que dentro de um átomo, né, dos que a gente conhece, né, que tem sabedoria aqui, dentro de um átomo cabe no máximo 118 elétrons. Beleza? Esse é o átomo com mais prótons e elétrons que tem. Fechou? Vai do 1 até o 118. Quer dizer que a gente tem 118 tipos de elementos diferentes. Pô, você tá de sacanagem, velho.
Nossa senhora, passou um caminhão aqui vendendo alguma coisa. Mas seguinte, ó, dentro da tabela periódica, a gente tem 118 elementos, né? Começa do 1 até o 118, fechou? A distribuição eletrônica dentro da tabela periódica a gente vai ver depois. Calma aí. Então, esses 118 elétrons, eles vão estar aqui separados dentro das camadas dessa seguinte maneira aqui, beleza? Dentro da camada S, cabem no máximo 2 elétrons. Então, todas as camadas S, elas têm 2 elétrons. Todas as camadas P, elas têm 6 elétrons. No máximo, né? Elas acomodam no máximo 6 elétrons. A D acomoda no máximo 10 elétrons. Aqui 6 também, né? E a F acomoda no máximo 14 elétrons. Então, o que acontece? Ó, dentro da camada A, que é a primeira camada, só cabem 2 elétrons, porque eu só tenho o subnível S. Dentro da camada L, vão caber 8 elétrons. Por quê? Né? Eu posso completar o subnível S inteiro e depois completar o subnível P inteiro. Então, a camada L ela tem 2 subníveis de energia, tá? Ela é dividida em 2 partes. A camada M, né, que é a terceira camada, ela é dividida em 3 partes. Ela tem 3 subníveis de energia. Cabem no máximo 18 elétrons dentro dessa camada inteira, né? No subnível S a gente tem 2, mais 6 do subnível P, vão dar 8, e mais 10 do subnível D, então vão dar 18. Beleza? Tá dando para entender? A soma aqui também, né, dos elétrons vai dar 32. A soma aqui dos elétrons vai dar 32, 18 e 8 de novo. Tranquilo, né? E aí, eu vou ter um número quântico principal, tá? O número quântico principal... Então, ele está relacionado à camada. Ele está relacionado à camada. Então, eu tenho K que vale 1, L que vale 2, M que vale 3 e tal. O número quântico secundário, ele chama de secundário ou azimutal, né? Ele também chama de azimutal. Ele está relacionado ao subnível, beleza? Então, o subnível S, ele tem número quântico 0. Subnível P tem número quântico 1. Subnível D tem número quântico 2. E o subnível F tem número quântico 3. Beleza? Tranquilo? Número quântico secundário ou azimutal. Tranquilo, galera? São os numerozinhos só, são endereços do elétron. Beleza? E aí a gente tem uma quantidade de energia, ó. A partir desse, a gente sempre olha isso aqui, daqui para cá, ó. Eu sempre volto, né? Eu vou fazendo um zigue-zague aqui, ó. Terminou aqui, eu volto para cá. 3D, 4P, 5S, aí vem para o 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, né? Beleza? Então eu tenho uma ordem crescente de energia. Tudo bem? Eu tenho uma ordem crescente de energia na minha distribuição eletrônica. Tá? É a regra para fazer a distribuição, tá? Eu acho que com exercício vai ficar mais fácil de ver depois. Mas tudo bem. Como é que a gente faz a distribuição eletrônica? Ó, ele está falando aqui, né? Eu tenho aqui o sódio, que ele tem número atômico 11. Beleza? Esse número atômico dele é o número de prótons. E num átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, como é que os elétrons do sódio estão distribuídos? Eu vou seguir essa sequência aqui até eu completar 11, ó, tá? Então, eu começo pelo 1s2. 1s2, eu tenho minha camada 1, que é a camada K completa. Aí eu vou para a camada 2. A camada 2 eu consigo, né, completar 2s, 2p, né? Aí eu com 2s, 2p. Aqui eu vou ter 2 mais 6, 8. Mais 2, 10. Aí vai faltar um elétron, né? Que são 11. Aí eu vou para o 3s1. Beleza? Então, como é que fica distribuído aqui, ó? Na camada 1,
eu tenho 2 elétrons. Na camada 2, ela está completa com 8 elétrons. É 2, 8, 18, 32, 32, 8, 8. E a camada 3, eu consigo completar ela só com mais um elétron, beleza? Na camada 3 a gente tem mais um elétron. No orbital S, porque a camada 3 ela tem 3, né? Ela tem 3 níveis de energia. Agora ele fala assim, vamos fazer a distribuição eletrônica para o átomo de ferro que tem número atômico 26. Então a gente vai seguir a distribuição eletrônica até a gente conseguir contar aqui na parte de cima 26, não é isso? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Era para ser 3d10, né? O D, ele acomoda até 10. Mas como eu já tinha posto 20 aqui para trás, e é 26, aqui eu vou colocar só 6, né? Então, o que acontece? Eu tenho quantas camadas aqui, ó? O número de camadas depende do maior número que aparecer. Aqui é o 4. Então, eu tenho 4 camadas eletrônicas aqui. Aí ele pegou e organizou aqui essas camadas, beleza? Através da ordem de energia, tá? Essa sequência aqui é a sequência da ordem de energia, não é a sequência de ordem de camada. Qual que é a camada mais externa? A camada mais externa é a 4, né? Beleza? Agora, qual que é o subnível mais energético? Aí é o 3d6. É sempre o que aparece por último aqui. Tá bom? Beleza? É sempre o que aparece por último. Tá? Eu tenho a camada mais externa e o subnível mais energético aqui. Vamos lá. Essa última camada a gente chama de camada de valência. Beleza? Tá? Na distribuição eletrônica, essa última camada a gente chama de camada de valência. Fechou? E é dessa camada mais externa que saem os elétrons. Se ele vai perder ou ganhar elétrons, ele vai perder dessa camada de valência, que é a última camada. Tudo bem? Então, ó, se o átomo de ferro, né, fosse ganhar ou perder elétrons, ele ia perder dessa camada aqui, ó, que é a mais externa. Tudo bem? É onde os elétrons estão mais longe do núcleo, vamos pensar assim. Beleza? Se ele perdesse mais de 2, ele ia perder Do do D. 3 também, né? Isso, ó, ele está Do falando aqui, 3D. ó. Se o íon de ferro perder 2 elétrons, ele vai perder desse 4s2. Então, como é que ia ficar a minha distribuição eletrônica, né? Ia ficar do jeito que está aqui, ó, sem o 4s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. O 4s2 some, porque ele perdeu esses 2 elétrons. Agora, se for um átomo de ferro 3, aí ele vai perder do subnível. Qual que é a camada mais externa? É a camada 3. E qual que é o subnível mais energético, né? A gente tem SPDF, é nessa sequência. Então é o D, ele vai perder desse D aqui. Ele vai perder mais um elétron, então vai ficar 3d5. Beleza? Então aquelas trocas de elétrons, ganhar e perder elétron, sempre acontece na última camada, beleza? Sempre é na última camada, que a gente chama de camada de valência, tá? É a camada 4 aqui. Fechou? Então ele fala aqui, ó, chama-se elétron de diferenciação, elétron de maior energia, o último elétron da distribuição na ordem crescente de energia. Esse aqui é o elétron mais externo, é de onde ele vai ganhar ou perder elétron. Esse aqui é o elétron diferenciador, ou seja, são os elétrons de maior energia dentro do meu átomo. Beleza? Que estão na camada mais energética, é isso, tá? Qual que é a camada mais energética, né? É a camada 3 no subnível D, beleza? São os elétrons de maior energia. Agora, número quântico secundário azimutal. Esse número quântico, tá? Ele está representado pela letra L e significa a subcamada, que é o SPDF. Então, para a camada S, eu vou dar endereço 0. Para a camada P, eu vou dar endereço 1, D2 e F3. O número quântico magnético, né? Ele localiza o elétron no orbital e dá orientação espacial das órbitas, tá? Então, o orbital é a região em que é mais provável encontrar os elétrons, foi isso que a gente falou. Aí, o orbital S ele possui forma esférica, o orbital P possui forma de Altair, o orbital D e F já é mais complicado de visualizar, então ele não vai mostrar, foto, né? Ou não vai tentar entrar em detalhe. Aí ele fala o seguinte, ó, cada subnível comporta um número variado de orbitais, de acordo com o diagrama energético mais completo. Beleza? Cada subnível comporta um número variado de orbitais.
A gente sabe que o subnível S, né? Cada caixinha dessa significam 2 elétrons. Cada caixinha dessa significa um par de elétrons. Então, o subnível S, ele é sempre S2, não é? Quer dizer que no subnível S cabem apenas 2 elétrons. Então, eu vou ter uma caixinha só que representa um par, 2 elétrons. No subnível P, pode caber até 6 elétrons, ó. Sempre vai dar P6, né? O máximo são 6 elétrons. Então, eu vou pegar 3 pares de elétrons, ó, 3 caixinhas para pôr aqui. O subnível D são 10 elétrons, não é? É D10. Então, eu vou ter 5 pares de elétrons, 5 caixinhas para representar. E o subnível F, nele cabem 14 elétrons, beleza? Como cabem 14 elétrons, eu vou botar aqui 7 caixinhas. Cada caixinha dessa representa um par de elétrons, beleza? Aí ele põe o seguinte, ó, o número quântico magnético, né, para o subnível S vai ser 0, tá, galera? Para o subnível P, ele tem 3 caixinhas. A do meio sempre vai ser 0. A do lado esquerdo vai ser negativa e a do lado direito positiva. Menos 1 e mais 1. O subnível D, ele tem 5 caixinhas. Então, eu vou ter 0 aqui, menos 1 e menos 2 para cá, e mais 1 e mais 2 para lá. E o F eu vou ter 7 caixinhas. Então, o do meio divide em 3 para cá e 3 para lá, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2 e mais 3. O que são a representação dessas caixinhas? Ó, a representação, os orbitais, cada subnível comporta um número variável de orbitais de acordo com o diagrama energético mais completo. Nesse diagrama, cada orbital é representado simbolicamente por um quadrado ou círculo. Os subníveis, né, SPDF, contêm sucessivamente 1, 2, 3, 5 e 7 orbitais, né? Beleza? São 7 orbitais. Os orbitais são identificados pelo número quântico magnético. Num dado subnível, o orbital central tem um número quântico, que é esse aqui que eu falei. A representação dos elétrons no orbital se faz através de setas. O primeiro elétron é representado por uma seta ascendente, né? Para cima. Fechou? E aqui a gente tem a regra de Não entendi Hund. muito bem essa parte, professor. A gente vai ver, Essa quando a gente for fazer exercício, vocês vão entender, né? Por exemplo, né, aqui ele está falando a maneira como que eu tenho que preencher. Cada setinha dessa representa um elétron. Como é que eu tenho que preencher esses orbitais de elétron? Sei lá, aqui deu P2, né? Alguma coisa P2. Então, como é que eu vou preencher esses elétrons? Primeiro eu preencho todos para cima, depois que eu terminar, aí eu volto preenchendo os para baixo, se tiver mais, tá? Aqui, se eu tivesse 4, eu ia Ah, pôr 3 para cima e o último eu ia começar aqui para baixo, beleza? Eu não coloco um para cima e um para baixo. Eu coloco primeiro tudo para cima, depois tudo para baixo. Beleza? E aí a gente vai ver o que é esse negócio de spin aqui, tá? Ele fala que em um orbital pode haver no máximo 2 elétrons de spin contrários, né? Você pensa que esse orbital aqui é um caminho onde um par de elétrons vai tá andando juntos, né? Mas aí você pensa assim, ó, o elétron ele é negativo. Então ele vai causar uma repulsão no outro elétron que também é negativo. Como é que esses dois aí podem estar percorrendo o mesmo caminho? Podem estar próximos um do outro, né? É por causa do spin, galera. Então, como é que funciona o spin? Aí eu vou voltar lá no livro do poliedro que eu acho o desenho deles melhor. É o seguinte, ó, como é que funciona o spin? Se eu tenho duas cargas negativas, isso aqui ia causar uma repulsão elétrica. E por que não tem essa repulsão elétrica? Porque esses elétrons, eles estão girando, né, em sentido contrário. Eu estou falando de rotação mesmo, tá? De rotação. É igual a Terra, gira em torno do próprio eixo, beleza? O elétron, ele vai girar em torno do próprio eixo para que um possa atrair o outro, tá? Quando o elétron ele gira no sentido horário, ele acaba gerando um campo elétrico em volta dele, tá bom? Quando uma carga gira em torno de si mesma, ela gera em torno dela um campo elétrico, tá? Isso é coisa de física já, tá? Que é como se fosse um ímã, tá bom? Que tem polo norte e polo sul, né? É como se fosse um ímã, tem polo positivo e negativo. Agora, quando ela gira em sentido anti-horário, ela forma, né, como se fosse um ímã ao contrário.
Então, esse cara acaba atraindo esse, ó, tá bom? O polo norte daqui vai ser atraído pelo polo sul de lá e o polo norte daqui vai ser atraído pelo polo sul de lá, o que faz com que eles se mantenham juntos, tá? É que esse livro aqui é de terceiro ano, então ele... Isso acontece? Acontece, né? Por exemplo, a Terra mesmo, ela gira em torno, né, dela mesma, tudo bem? Não estão falando do campo magnético da Terra? Bastante gente fala disso no YouTube, né? Do campo magnético da Terra. Por que que tem esse campo magnético da Terra? Porque a Terra, ela é uma esfera, pensa nela como se fosse o elétron aqui, mas ela é uma esfera que tem carga, como o elétron tem, como o elétron também é uma partícula que tem carga. Se ela gira em torno dela mesma, se ela tem um movimento de rotação, então ela gera em torno dela um campo magnético. Já? Então a mesma coisa que acontece para a Terra, acontece para o elétron, tá bom? Então eles não podem estar no mesmo sentido, ó. Eles não podem estar no mesmo sentido. Ou um vai estar girando, né? Ou um vai estar girando no sentido horário e o outro no anti-horário, né? Ou não vai ter dois elétrons no mesmo caminho, tá? Então por isso que eles põem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Fechou? O que que significa esse negócio, né? O spin, ó. Então, agora voltando aqui no livro, o spin, né? Ele vai ser aqui, ó. Ele vai ser positivo, né? Quando eu tiver setinha para cima e negativo quando eu puser terminar com setinha para baixo. Beleza? Então ele fala aqui, ó, setinha para cima corresponde... Ah, não, perdão. Setinha para cima corresponde ao spin negativo, ó, e setinha para baixo corresponde ao spin positivo, tá? É isso que ele fala. Setinha para cima corresponde ao spin negativo e a seta para baixo corresponde ao spin positivo. Aí ele fala a determinação do número quântico. Então ele está fazendo a distribuição eletrônica aqui de um átomo de hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um próton só. Então ele vai ter um elétron só. Tudo bem? É um próton e um elétron. Como é que eu faço a distribuição desse elétron? Um S1. O que isso significa, né? Como é que eu consigo localizar esse elétron dentro do átomo de hidrogênio? Como é um S1, ele está na primeira camada, ó. Esse 1 aqui representa o nível de energia dele, que é a primeira camada, beleza? O subnível S, a gente falou que o número quântico dele está relacionado a zero, tá? O número quântico magnético, né, vai estar relacionado a zero também. Pro S, né, pro orbital S, o número quântico é zero. E o spin, como está para cima, ele é negativo, tá bom? Então seria meio que o endereço do elétron do hidrogênio dentro do átomo do hidrogênio. Ele está na primeira camada, no subnível S, né, no orbital S, e ele tem spin negativo, menos 1/2. Aí ele fala aqui, números quânticos do elétron de maior energia do boro. Esse elétron de maior energia é esse último aqui, ó. É o que termina aqui, o 2p1. Tudo bem? Esse é o elétron de maior energia. É sempre o último da distribuição eletrônica. Então ele está na segunda camada. O número quântico principal dele é L igual a 1, né? O S é 0, o P é igual a 1. O subnível P cabem até 6 elétrons, então ele vai ter 3 caixinhas, menos 1, 0 e mais 1. Quando eu for pôr esse único elétron, eu vou começar pela primeira caixinha, vou pôr para cima. Então, onde que parou aqui, ó, o meu elétron? No menos 1. Então, qual que vai ser meu número quântico magnético? Menos 1. Ele está setinha para cima. Setinha para cima é spin negativo, né? E assim por diante, beleza? A gente sempre vai fazendo a distribuição eletrônica dessa maneira. Então, olha só. Qual é o número de elétrons desemparelhados e qual é o número de orbitais completos existentes no átomo de potássio, né? Olha como ele fez a distribuição eletrônica, ó. A distribuição eletrônica, eu tenho que completar 19. Então, ele vem naquela sequência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s1. Aí aqui, pessoal, ele está mostrando como os elétrons estão distribuídos dentro do átomo de potássio, tudo bem? Eu tenho a camada 1s2 completa, né? Eu tenho 2 elétrons, então pus um para cima e um para baixo.
Eu tenho a camada 2 no subnível S completo também. Eu tenho um para cima e um para baixo. Subnível S cabe em 2. Aí no 2P eu tenho 6 elétrons. Então, ele colocou aqui os 6 elétrons. Depois vem a camada 3, né? Tá? Que está completo o S e o P. E o S1 aqui, esse aqui é 4S1, beleza, galera? 3S2, 3P6. Aqui era para ser 4S, tá? Aqui está errado no livro, beleza? A camada 4S, ela vai estar completa, ela não vai estar completa, né? Ela precisava de 2 elétrons para ficar completa. Mas como termina com 1, então vai ficar aqui um orbital incompleto. Então a gente tem um elétron desemparelhado e 9 orbitais completos, né? Esses 9 são esses 9 primeiros que ele contou, tá? E tem um desemparelhado. O desemparelhado é quando ele não está completo, né? Beleza? A gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso aqui, tá? Vamos fazer esses exercícios que dão aqui, que eu acho que é mais fácil de ver, tá bom? Esses exercícios aqui, a gente vai começar a fazer exercícios e vão começar a entender como é que funciona o negócio. Aguenta aí. Não é muito fácil mesmo não, os trem. Mas basicamente é você olhar em torno do núcleo do átomo e ver como os elétrons estão distribuídos, tá bom? Aguenta aí que a gente vai fazer. Vamos lá, galera. Primeiro vamos treinar essa questão de distribuição eletrônica, beleza? Ó, faça as distribuições eletrônicas e reagrupe os subníveis segundo as suas camadas. Beleza? Faça a distribuição eletrônica aqui e reagrupe os subníveis segundo as suas camadas. Como é que a gente vai fazer? Tá sem a tela, professor. Tá sem a tela? Uhum. Então fechou. Ó. Então aqui a gente tem um átomo de cálcio. Né? Para fazer a distribuição eletrônica do átomo de cálcio, né, eu tenho que contar que o cálcio tem 20 prótons e ele tem 20 também elétrons, né? Beleza? Aí como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica dele? Eu vou seguir o diagrama de Linus-Pauling, beleza? Que é 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante, até completar os 20, tá? Então vou seguir lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e paro aqui, né? Acho que aqui já deu 10, né? Aí já deu. Isso, aqui já deu 20, então. Beleza? Então, eu fiz a distribuição eletrônica e ele fala, ó, reagrupe os subníveis segundo as suas camadas. Beleza? Então, reagrupando aqui, aqui já está na ordem, né, pessoal? Beleza? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, tudo separadinho. Então, eu não preciso reagrupar. Agora, vamos ver no xenônio, que é 54. Beleza? Então, eu vou botar ele aqui na parte de baixo, aqui, ó, para eu poder separar. O xenônio, então, como tem 54 prótons, também tem 54 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica deles. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Aqui já tem 30, fechou? Depois do 3d10 aqui, vem 4p6, 5s2, 4d10. Então vai vir 4p6,
5s2, 4d. Aí aqui, será que vou conseguir por 10? Aqui vai ser 30, 38, aí vai ficar 48, né? 48, agora para chegar a 54, faltam 6, né? Opa! 4d10, 5p6, certo? 4d10, 5p6, tudo bem? Então vai ser 10, mais 10, 20, 30, 38, 48, 48 mais 6, 54. Tudo bem? O que é reorganizar, reagrupar os subníveis segundo as camadas? É pegar o seguinte, ó, eu tenho 5 camadas. Então a camada 1, ela tem só o 1s2. A camada 2, eu vou pegar todos que tem 2 aqui, ó. 2s2, 2p6. A camada 3, ela vai até a D, ó. Então vai ser 3s2, 3p6, 3d10. A camada 4, ela vai até a D também. Então 4s2, 4p6, 4d10. E a camada S vai até a P, ó. Então vai ser 5s2, 5p6. Beleza? Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. Na camada M, eu tenho os 18 elétrons. Na camada N, eu tenho 18 elétrons de novo. E na camada O, né, eu vou ter 8 elétrons na última camada. Então quer dizer que o xenônio é um gás nobre, né? Porque na última camada dele ele tem 8 elétrons. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica do xenônio por camada e por subnível, né? Fechou? Aqui ele fala de a configuração eletrônica dos subníveis de íons, né? Que é aquele treino que a gente vai fazer de ganhar e perder elétron da última camada, certo? Então vou pegar o níquel aqui para fazer a distribuição do níquel. O níquel, né? Em teoria, ele teria 28 elétrons. Mas ele vai perder 3, ó. Tá vendo? Ele vai ficar 3 mais. Então quer dizer que ele perdeu 3. Então primeiro eu faço a distribuição eletrônica normal e depois eu tiro esses 3 elétrons da última camada. Beleza? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Aí aqui vai ser, eu já fiz 10, 20, 8, né? Ia ser 3d8, tudo bem? Só que ele vai perder 3 elétrons. De onde que ele vai perder esses 3 elétrons? Ele vai perder 2 da camada 4 4s2 e e vai 1 do perder D3s8. mais 1 da camada 3, ele vai perder do subnível mais energético. Então aqui ele vai ficar com 7, né? Tudo bem? Então como é que fica a distribuição eletrônica desse cara de verdade? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7. Fechou? Já o enxofre aqui, ele ganha 2 elétrons, tá? Então, o número atômico dele é 16, ele teria 16 elétrons. Então, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica dele normal, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p o quê? Aqui já foi 10 para dar 16, aqui faltam 4, né? 3p4. Só que ele ganha 2 elétrons, não ganha, pessoal? Daí ele vai ganhar na última camada e no subnível mais energético. A última camada dele é a camada 3. Subnível mais energético é o P, né? É o mais energético. Então, na verdade, ele vai ficar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, beleza? Aí ele vai ficar com um subnível P completo, né? Beleza? Agora ele fala aqui, ó, um átomo possui 12 nêutrons em seu núcleo e configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual que é o seu número de massa? O número de massa é igual ao número de próton mais o número de nêutron. Beleza? Se esse átomo é um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, não é?
Beleza? Qual que vai ser o meu número de prótons, então? Para saber o número de elétrons que tem um átomo, eu conto os expoentes aqui da distribuição eletrônica. Então, esse tem 2 mais 2, 4, 6, 10, mais 1, 11. Se ele tem 11 elétrons, ele também tem 11 prótons. Como ele tem 12 nêutrons, aí o número de massa dele vai ser 11 mais 12, que é o número de nêutrons, né? N igual a 12. O número de massa dele vai ser igual a 23. Esse cara aqui é o sódio, né? Beleza? Determine, ó, os 4 números quânticos do elétron diferenciador dos elementos abaixo. Então, quando ele quer os números quânticos, ele quer o endereço daqueles elétrons, tá? O elétron diferenciador sempre é o último da distribuição eletrônica, tá bom? Os últimos da distribuição eletrônica. Joia? O elétron diferenciador é o último elétron que eu vou pôr na distribuição eletrônica. Então, o do vanádio, isso aqui é vanádio? Tá 23 aqui, né? Beleza? Como é que eu faço a distribuição eletrônica dele? Ele tem 23 elétrons, certo? Prometo que eu já vou parar, galera. Deixa passar aqui mais uns 10 minutos, tá? Deixa eu terminar esse exercício aqui. Eu acho que já vai ficar mais claro para vocês. Como é que é a Beleza. distribuição eletrônica desse cara? É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? 4s. Aqui eu já tenho 10, 20, mais 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2. Aí vai ser 3D3, não é isso? 3D3, não é isso? 4S2, cadê? Aí depois vem 3D10, né? Mas como eu não tenho 10 para pôr, eu vou colocar só os 3 que faltam. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. 10 aqui, 23, não é isso? Tá certinho, não tá? Uhum. Para eu achar o número quântico desse elétron diferenciador, eu tenho que pegar o desse cara aqui, ó, que é o último da distribuição eletrônica. Por quê? Esse cara, ele é o mais energético, tá? Ele é o mais energético. Então, o que acontece com ele, ó? Eu vou pegar esse 4 aqui e vou tirar daqui. Pera aí, rapidão. Como é que eu faço para achar ele? Eu vou começar a analisar. Esse número aqui, o último aqui é o 3D3. 3D3. Aí significa o quê? Eu tenho 4 números quânticos, beleza? Eu tenho o número quântico principal, o número quântico secundário, que eu chamo de L, o número quântico magnético e vou ter o spin. Tudo bem? Principal, secundário, magnético e o spin. Quem que é o número quântico principal? O número quântico principal são as camadas. Então, é o cara que vem aqui, ó. Esse é o número quântico principal, tá? Do vanádio aqui vai ser 3. O último elétron dele, da distribuição, o último elétron, o elétron mais energético de todos, ele está na terceira camada, beleza? O número quântico secundário, ele vem daqui, né? O L, ele vem daqui, ó. O S vale 0, né? O P vale 1. O D vale 2 e o F vale 3. Beleza? O N é das camadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O L, ele vem do SPDF. Como esse cara aqui é D, o número quântico secundário para o D vale 2. Então, vou colocar aqui, ó. Tá? Qual que é o número quântico magnético? O D, o subnível D, cabem até 10 elétrons, não cabe? Cabem até 10 elétrons, ó. Então, vou separar em 5 caixinhas, ó. 2, 4, 6, 8
10, né? Vou apagar esse restinho aqui. Fechou? Cabem até 10 elétrons no subnível D. E eu tenho que pôr 3 elétrons, né? Então, quer dizer, dessas caixinhas aqui, a do meio sempre é 0, essa aqui é -1, -2, essa aqui é +1 e +2. Agora a gente tem que distribuir esses 3 elétrons aqui dentro dessas caixinhas. A gente começa pondo todos para cima, se tiver mais, a gente continua pondo para baixo. No máximo pode ter 10, e aqui eu tenho 3. Então vou colocar o primeiro para cima, o segundo para cima e o terceiro para cima. Onde é que parou esse terceiro? Parou aqui no 0, ó. Então esse é o número quântico magnético do cara. É 0, é onde para o elétron. Então dentro do subnível D, ele está aqui na caixinha 0, tudo bem? Beleza? E qual que é o spin dele? Então, o spin depende de como ele para, né? O spin, né? Se ele parar para cima, ele é -1/2, né? E se ele parar aqui para baixo, aí ele é +1/2. Como o meu elétron, né, parou para cima, o spin dele aqui vai ser -1/2. Beleza? Então, o que que isso indica? O meu último elétron da distribuição eletrônica, ele vai estar na terceira camada, no subnível D. Ele vai estar aqui dentro do subnível D. Ele vai estar no orbital aqui, ó, dentro do orbital do subnível D. Ele vai estar no orbital 0. Esses aqui são os orbitais, onde ele vai estar. No subnível D, dentro do subnível D, a gente tem 5 orbitais. Ele vai estar no orbital 0 e ele vai estar girando aqui em sentido horário, né? Beleza? Porque o spin dele é negativo. Fechou? E me dá também qual que é o spin do meu elétron. Dá para entender mais ou menos essa coisa? Uhum, agora tá um pouco melhor. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos como se fosse o endereço desse último elétron aí. Tudo bem? E tendo esse cara, você também consegue encontrar quem é o elemento que está relacionado a ele, tá? Tendo esse último elétron, você conseguiria descobrir quem é o elemento aqui, tá bom? Tendo esse endereço. Como é que fica o do alumínio aqui, galera? Do alumínio é 13, né? Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, ó. 3s2, aqui deu 12, né? 1s2, 2, 3, 2, 3p1. 3p1. Então, de novo, ó, tá na terceira camada, beleza? Esse meu elétron aqui, ele vai ter número quântico principal, secundário, magnético e spin, né? Então, o número principal dele vai ser 3. O número quântico principal secundário é Vai ser 1. SPDF, vai ser 1, né? O S é 0, o P vale 1. O número quântico magnético, o P, ele tem 6 elétrons, então eu vou ter 3 caixinhas para o P. Essa aqui é 0, essa aqui é -1 e essa aqui é +1. O meu Vai elétron ser só tem um elétron, né? Então ele vai parar aqui mesmo. Vai ser -1, ele vai estar no orbital -1 aqui e o spin dele vai ser negativo, né? menos 1 1 sobre mesmo. 2. Não é isso? Uhum, Beleza? beleza. Agora esse cara aqui, né? Vamos lá, fazer distribuição eletrônica para 57. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui no... Eu queria ver um exemplo aqui, galera, para poder mostrar para vocês uma imagem, para vocês poderem entender mais ou menos como é que funciona. Essa aqui é legal, pessoal.
tá? Número quântico principal, secundário e número quântico de spin. Como é que as camadas eletrônicas elas estão distribuídas? Desse jeito aqui, tá, galera? Beleza? Através do diagrama de Linus-Pauling, o que a gente vê é isso aqui, ó. Na camada 1, eu vou ter só orbital 1s. Na camada 2, eu vou ter o orbital 2s e 2p. Na camada 3, spd. Né? Na 4, spdf. Na 5, né? spdf de novo. Na 6, era para ter só aqui SPD. E na 7, SIP, tá bom? Beleza? Fica meio assim, ó. SPDF, FDP, né? Beleza? Se vocês forem ver lá em como a gente fez aqui, ó. Ficou assim, ó. SPDF e depois FDP. Fechou? O máximo conhecido aqui é o 118, tá? Então vai ficar na sequência, ó. SPDF, FDP. Beleza? Então é assim que estão distribuídos os elétrons dentro de um átomo. Beleza, galera? Tá? A camada 3, ela tem 3 subníveis de energia. A camada 4, ela tem 4 subníveis de energia. E assim por diante. Beleza? É mais ou menos essa a ideia que eu queria que vocês vissem, né? Como os elétrons estão distribuídos dentro de um átomo. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa parecida com aquilo para passar. Mas basicamente é isso, galera. É a distribuição dos elétrons dentro do átomo. Então, cada elétron ele tem um endereço, né? Cada elétron ele tem um endereço. Geralmente a gente procura só desse último elétron. O último elétron que eu vou pôr, ele vai estar onde, né? Que é esse elétron que a gente chama de diferenciador. Beleza? Uhum. É isso, galera. Não tem muita coisa para falar disso aí. É só esse negócio aí mesmo. O do magnésio aqui vai ser próximo do alumínio, né? O do magnésio termina aqui, não termina? Uhum. Então vou pegar ele aqui. O magnésio ele vai terminar assim, ó. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2, aqui é o meu, onde vai estar o meu último elétron, o elétron diferenciador. Então, eu vou ter número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o spin. Fechou? O número quântico principal é o 3, que é a terceira camada. Ele está no subnível S, né? O S é 0, né? Beleza? Para o número quântico secundário. Número quântico magnético, né? O S é 0 também. Beleza? Só tem uma caixinha. Todo meio começa no 0, né? O S, aí depois, ó, vem o P. Como é que é o P? Ele é assim, ó, dividido em 3. O do meio é 0, depois menos 1 e mais 1. Não é assim? Então o S que só tem uma é 0. Então aqui o número quântico principal vai ser 0. E o spin, né, como eu tenho 2 elétrons, aí eu vou pôr um para cima e um para baixo. Então como é que terminou o meu elétron? Terminou para baixo. Agora o meu spin, então como terminou para baixo, agora é positivo. Mais 1 sobre 2. Fechou? Fechou. Basicamente a brincadeira é ficar fazendo isso, galera. Basicamente a brincadeira é ficar fazendo isso, tá? Não tem muito o que fazer, não. Eu vou ver se eu acho um vídeo que visualmente vocês consigam entender o que é essa coisa. Aí eu vou passar para vocês, tá? Como a gente não vai mais ter aula semana, porque sexta é feriado, mas eu passo para vocês o vídeo, tá bom? Pelo menos no visual, para vocês tentarem entender que isso está tá distribuído dentro de uma camada eletrônica, né? E que se eu souber o número quântico, esses números quânticos, eu consigo saber onde esse elétron está dentro do átomo. Em que lugar, qual que é a posição dele dentro do átomo. Então é isso que esses números quânticos aí eles fazem, tá bom? É como se fosse o endereço do elétron dentro do átomo.
em que camada ele vai estar, qual que é o orbital dele, né? Qual que é o, né? Aliás, qual que é o subnível dele, depois qual que é o orbital e qual que é o spin. Fechou? Beleza. Então tá bom, galera. Essa aula foi meio cabulosa, né? Mas depois eu vou tentar dar uma simplificada para vocês, tá? Então até segunda, né? Na verdade até sábado, né? Quem quiser tirar dúvida sábado, eu vou estar à disposição, tá? Beleza. Beleza. Uhum. Todo mundo triste até. Beleza, então. A gente dá uma clareada na ideia depois. Valeu, galera. Beleza, valeu Beleza, pela valeu, aula, professor. professor. Valeu, Falou. professor. Até Falou. mais. Valeu, professor. Valeu.